Fala galera, professor René Duran, e hoje nós vamos falar um pouquinho de posição do ponto e reta em relação à circunferência. Então, primeiramente nós vamos começar a falar da posição do ponto em relação à circunferência. Lembrando aqui que a circunferência ela é formada por um centro, né? E a distância do centro a qualquer ponto que pertence a essa circunferência, a distância é o raio. Esses são os elementos básicos que a gente vai precisar aqui, tá bom? E para isso nós vamos usar uma fórmula chamada distância de dois pontos. Eu vou deixar um link na descrição do último vídeo meu aí, de um dos vídeos meus aí, falando sobre a distância entre dois pontos. Então, primeira classificação, ponto interno à circunferência. Observe pelo desenho, o ponto A, né, a distância do centro até o ponto A, dada pela setinha vermelha, ela é menor que a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, que é dada pela setinha azul, que é o raio, né? Então, colocando a forma de distância de dois pontos e fazendo a substituição, onde um é xc e o outro é xa, e no y, yc menos ya. Essa distância tem que dar menor que r. Então, quando a distância der menor que o raio, o ponto é interno à circunferência. Quando que o ponto pertence à circunferência? Observando pelo desenho aí, que fica fácil observar, esse ponto está na circunferência ali, né? Na borda, né? Naquele conjunto de pontos ali que formam a circunferência. Então ele pertence. Por quê? Porque a distância dele, que é dada pela setinha vermelha aí, e a distância do centro até qualquer ponto, que é o raio, que é a setinha azul, são iguais. Então a distância entre o centro e o ponto tem que ser igual ao raio. E, por último, ponto externo à circunferência. Pelo desenho, muito fácil observar que o ponto A está fora da circunferência, né? Então, observando ali que o raio é a seta azul, dando continuidade ali naquele raio, ali pontilhado até o ponto A, aquela ali toda é a seta vermelha, que é a distância do centro até o ponto A. Observe que ele é maior que o raio, né? Então, vamos lá. Ponto interno, distância menor que o raio. Ponto pertence à circunferência, distância é igual ao raio. E ponto externo, distância maior que o raio. Agora nós vamos falar da posição das retas em relação à circunferência. Nós temos três tipos também. Secante é quando passa por dentro, que tem dois pontos. Corta aí, né? A primeira reta aí que passa por dentro da circunferência tem dois pontos. A tangente, que tem um ponto em comum, e a externa não tem nenhum. Então, para a gente poder fazer esse estudo, a gente tem que lembrar duas coisas. Três. Vamos falar aqui. Primeiro, equação geral da reta. Eu quero que vocês observem, principalmente isso aqui. Quem está com dúvida em equação geral da reta, eu vou deixar outra descrição no link aí, um vídeo também sobre a equação da reta, dado por dois pontos coeficiente angular, dois pontos usando o determinante, e dado um ponto coeficiente angular. Eu quero que vocês enxerguem isso aqui. A distância entre ponto e reta é dada por essa fórmula aqui embaixo. Observe que ela é idêntica à fórmula da equação geral da reta. Então, olha só. O ax mais by mais c da equação geral da reta é a mesma coisa que está no numerador ali da distância entre ponto e reta. A diferença é que o x é xp, que é x de ponto. E y é yp, que é o y do ponto. O A e o B e o C, que são coeficientes da reta, estão embaixo aí, nem precisa, né? Só repeti-los. Então a gente precisa fazer essa associação para não confundir as ideias. Tá bom? Então vamos lá. Reta secante à circunferência. Ela passa por dentro da circunferência, cortando ela exatamente em dois pontos. Observe que a distância do centro até essa reta é menor que o raio. Espera aí, professor, mas e se eu traçar a distância ali que vai até o ponto amarelo? Ela vai ser igual ao raio. Sim. Só que quando a gente fala de distância entre dois objetos, a gente sempre fala a menor distância. E no caso entre ponto e reta, essa menor distância vai formar um ângulo de 90 graus, igual está falando ali, ó, mostrando ali ó, o quadradinho.
ele mostra exatamente que ali, se eu fizer um segmento que representa essa distância com o segmento da reta, ela forma um ângulo de 90 graus. É a menor possível. Então sempre a gente vai se tratar sendo a menor distância possível. Tá bom? Então a distância entre o centro e a reta é dada pela setinha vermelha e o raio é dado pela setinha azul. Observe então que usando a fórmula ali, né, a gente vai usar essa fórmula para calcular a distância. Usou, ela vai ser menor que o raio. Reta tangente à circunferência. A tangente ela só pega um ponto na circunferência, apenas um. Então também forma uns 90 graus. E observe que a distância que é dada pela seta vermelha é igual à seta azul. Então a distância entre o centro e a reta, aqui eu estou falando que a reta é K, né, e o centro é C, ela vai ser igual ao raio. E a última aqui, reta externa à circunferência. Observe que a reta não corta a circunferência em nenhum momento. E a distância, então, do centro até essa reta vai ser maior que o raio, dado ali pelo desenho, né, a seta vermelha e a seta azul, que é o raio. Então ela vai ser maior que o raio à distância. Gente, está tudo muito bonito, está tudo muito bom. Mas um exemplo é diferente. Eu vou também botar na descrição a equação da circunferência para vocês acompanharem. Como que determina a equação da circunferência geral e reduzida, e faz comparação para achar o centro e o raio também, que é muito importante. Por quê? Porque no desenho ali fica muito fácil de você observar e enxergar. Ali no desenho eu consigo ver que o ponto está dentro, pertence ou está externo. A reta também, ali eu consigo ver no desenho que é secante, tangente, tranquilo. Mas o problema de geometria analítica é que não vem com o desenho. Ela vem com as equações referentes a cada termo ali. Tem uma coordenada que representa o ponto, tem a equação da reta, tem a equação da circunferência. Então a gente tem que aprender a trabalhar com isso. Entendeu? Não é complicado. É mais questão de comparação e fazer associação. E aqui a gente vai seguir 3 passos. E é os 3 passos para os 2 casos. Quando eu faço posicionamento de ponto em relação à circunferência e de reta em relação à circunferência. Então a primeira coisa. Sempre, 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 sempre. Determinar o centro e o raio. Se já vier no enunciado, ótimo. Fechou. Você já tem. Se não vier, ele vai te dar uma equação. Vamos ler o exemplo aqui para eu explicar uma coisa. Determine a posição do ponto A, 0 e 4 em relação à circunferência. Esse símbolo aí, gente, é lambda, tá? Minúsculo. Normalmente, olha só, o ponto é sempre representado por letra maiúscula. Retas por letras minúsculas. Pode falar reta A, B, C, D. Normalmente é mais usado. R, S, T. São minúsculos. E a circunferência é sempre pelo lambda. E normalmente é lambda 1, lambda 2, lambda 3. Isso quando trabalha com mais de uma circunferência na questão. Então o lambda aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. No vídeo que eu falei, é importante você verificar a posição, como que está a sua equação da circunferência. Porque ela que vai te determinar se ela está na forma geral ou reduzida. Essa aqui, em particular, ela pode ser caracterizada nos dois, tá? Na hora que vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Mas eu vou comparar ela com a reduzida, porque está mais fácil ainda. A equação reduzida é essa aqui. X menos A, dentro do parênteses ao quadrado, mais Y menos B, dentro do parênteses ao quadrado, é igual a R ao quadrado. Então vamos comparar. Observe que x ao quadrado aqui na primeira equação aqui de cima, embaixo ele está sozinho, né? Não tem parênteses. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhum número com ele. Isso quer dizer que o nosso A é 0. E a mesma coisa no y. Observe que ele está sozinho, não tem nada com ele, então o B também é 0. E o R? Só fazer a conta. R ao quadrado. Como está igual a R ao quadrado, você vai olhar o que está igual na equação de cima, que é 16. Então R ao quadrado é igual a 16, R é igual a raiz de 16. Expoente 2 passa para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Como R é uma distância, né, um raio, não pode usar menos raiz. Então a gente vai usar sempre o mais. Raiz de 16, 4. Então, quais são as coordenadas do nosso centro e do nosso raio? O centro é 0 e 0 e o raio é 4.
Agora nós vamos para o segundo passo. Observe que aqui eu coloquei já as informações que nós descobrimos, que o centro é 0 e 0 e o raio é 4. Segundo, determinar a distância do centro ao ponto. Quando a gente vai determinar, nós vamos usar a distância entre dois pontos. Que eu já mostrei que no ponto B nós vamos colocar o ponto C. O ponto A, como foi dado no enunciado A, nós vamos manter. Então agora é só substituir as coordenadas. Você já tem que o x do C e o y do centro, né, é 0. X do A é 0 e y do A é 4. Então substituindo. Vai ficar xc 0, xa, xa 0, YC 0 e YA é 4. Cuidado com o sinalzinho aqui. Então, fazendo a conta, 0 menos 0 é 0. E 0 menos 4 menos 4. 0 ao quadrado é 0. E menos 4 ao quadrado é 16. Fazendo a conta agora do 0 mais 16. 16. Raiz de 16, 4. Pronto, você achou a distância. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é comparar essa distância com o raio e classificar. Olha, nós temos três tipos de classificações. Quando a distância for menor que o raio, o ponto é interno. Quando a distância for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. E quando a distância for maior que o raio, o ponto é externo à circunferência. Observe que a distância é 4 e o raio também é 4. Então, portanto, o ponto pertence à circunferência. Exemplo 2. Essa aqui já é mais trabalhosinha. Determine a posição da reta R, 7x mais 4y mais 20 é igual a 0, em relação à circunferência lambda, x menos 3, dentro do parênteses ao quadrado, mais y mais 5, dentro do parênteses ao quadrado, é igual a 25. Mesma coisa, mesmo passo. Primeira coisa, determinar o centro e o raio. Então, nós temos uma equação aqui que é igualzinha reduzida. Então, nós vamos comparar. Observação. Os dois têm parênteses, então você tem que olhar o sinal. Primeiro parênteses. X menos 3 embaixo x menos 4. O sinal é o mesmo. Então, é só fazer estudo de sinal que você já faz direto. Menos com menos é mais. No lugar do A está 3. Então, é mais 3. Então, o nosso raio é igual a 3. Agora, olha no segundo parênteses aqui. Y mais 5 e o outro é y menos b. Faz o estudo de sinal mais com menos, menos, como se fosse uma multiplicação. Então, o lugar do b é 5. Então, o b é igual a menos 5. E agora, calcular o raio. R ao quadrado é igual a 25. Raiz de 25, 5. Então, nós temos o centro. 3 menos 5 e R é igual a 5. Pronto, já coloquei aqui. Agora, o segundo passo é determinar a distância. Observe que nós vamos usar a forma de distância de um ponto à reta. O nosso ponto é C e a reta é R. De novo, lá antes era XP e YP. Como aqui é ponto C, XC e YC. Observe que AX mais BY mais C é da reta. Então, se a gente substituir, só substituir, vai ficar ali 7x, aí só botar o C. Pega a equação da reta na parte de cima toda, ó, 7x mais 4y mais 20. Aí no x e no y é só botar o czinho ali que é do ponto. Embaixo, a ao quadrado mais b ao quadrado. O a é o que está na frente do x, é o 7. E o b é o que está na frente do y, que é o 4. Agora vamos substituir o ponto C. X do C a gente já descobriu que é 3 e o y do C é menos 5. Então vamos substituir. Substituímos. Agora vou fazer a conta. 7 vezes 3, 21. 4 vezes menos 5 é menos 20. E o mais 20 é só repetir. Embaixo, 7 ao quadrado, 49. E 4 ao quadrado é 16. Observe que para fazer essa conta aqui, em cima, no numerador, 21 menos 20 mais 20, é só cortar o menos 20 com mais 20 que cancela. Vai sobrar apenas o 21, né, gente? Então, sobrou 21. E embaixo, 49 mais 16, 65. Em cima, o 21 está dentro do módulo. Sai do módulo sempre positivo. Eu esqueci de falar isso na equação da distância entre ponto e reta. O que é aquele ali? É porque essa equação ali da reta ela pode dar tanto positiva quanto negativa. Então tem um módulo ali, porque qualquer número que saia do módulo ele vai sair sempre ser positivo. Dando exemplo, isso é aquele
Se a nossa conta tivesse dado menos 15, não tem problema, porque quando saísse do módulo, sairia 15 positivo. Tá bom? Então a nossa distância é 21 sobre raiz de 65. O correto seria a gente tirar a raiz de 65, mas fatorando a raiz de 65 é 5 vezes 13. Não tem como tirar a raiz. E a gente não pode dar essa resposta assim, a gente tem que racionalizar. O que é racionalizar? É você tirar a raiz do denominador. Como é que você faz isso? Você multiplica em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador pela raiz de 65. E aí é só fazer a conta. 21 vezes raiz de 65 é 21 raiz de 65. E embaixo, raiz de 65 vezes raiz de 65. Em cima vai manter. Embaixo, gente, raiz de 65 vezes raiz de 65 seria 65 ao quadrado. Você não vai fazer essa conta. Qualquer número ao quadrado dentro da raiz, cancela a raiz e isso fica o próprio número. Então, nossa resposta é 21 vezes raiz de 65 sobre 65. Observe os números que não têm raiz, o 21 e o 65. Que nem eu falei, o 65 dá para dividir ali, fatorando, pelo 5 e pelo 13. O 21 não dá nem para nenhum desses dois. E não tem como você simplificar. Então, a distância seria o quê? 21 raiz de 65 sobre 65. Eu quero que a gente vai comparar essa distância. Mas antes de a gente comparar, você vai falar para mim, pô, você está de sacanagem. Raiz de 65? Não tem como eu fazer isso. A gente não tem como mesmo fazer assim na mão. Mas vamos pensar um pouquinho, só pensar. O que nós sabemos? Que a raiz de 64 é 8. Então, a raiz de 65 é 8, alguma coisinha. Se eu substituir o 65 por 8, olha quanto que vai dar. 21 vezes 8, 168. 168 dividido por 65 dá 2,5 alguma coisa. Bom, a gente viu que dá 8, alguma coisa, né? Então vamos fazer com 1 acima, vou fazer com 9. 21 vezes 9 dá 189. Dividido por 65, 2,9. O que eu estou querendo provar isso para vocês? Raiz de 64 é 8. Né? O resultado dá dando 9 ali. A raiz de 65 é um número, que qualquer número ali é um número específico entre 8 e 9. É 8,0 alguma coisa. Mas é um número entre 8 e 9. Se eu fizer essa conta, eu sei que a distância é entre 2,5 e 2,9. Agora, sabendo que é próxima disso, eu vou comparar ele com o raio. O meu raio ali, gente, é 5. Então, essa distância é menor que 5. Agora, então, ou seja, minha distância é 21 raiz de 65 sobre 65. Se eu calculasse isso, seria um número entre 2,5 e 2,9 ali, só que você não sabe qual. Então, ela é menor que o raio. Então, a distância é menor que o raio. Se a distância é menor que o raio, pela classificação, a reta é secante a circunferência. Cuidado com esses detalhezinhos de raiz, tudo que costuma cair em alguns exercícios de prova. Vestibular, acho pouco provável. Caia isso. Mas nunca se sabe. Há uns anos para trás não cairia logaritmo. Já tem uns 3, 4 anos que cai logaritmo direto e com uma das questões mais difíceis no Enem, né? Então, assim, fica o meu conselho, né? Conhecimento nunca é demais. Então, se você souber esse detalhe, já te ajuda. Beleza? Galera, mais uma vez, se inscreve no canal, quem já curte o vídeo. A ajuda é muito importante. Agora tem uma novidade, tem o meu Instagram aqui embaixo, tá? @professor René Duran. Me adiciona lá, vou adicionar vocês. Curte o canal, liga o sininho aí para receber as informações quando for postar, tá bom? E é isso aí, gente. Valeu, obrigadão. Fui!